أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي، الله يا الله يا الله، إن لم تكن قربي وترحم خافقي، من لي سواك يغيثني رباه، هذه دموع التوب أذرف حرها، ورضيت ربي كيف لا أرضاه، ورضيت ربي كيف لا أرضاه، والله يهديني خصوص معية، ولهفتي لله وشوقاه، ومضيت أذكر خالقي شوقا له، أواه من شوقي له أواه، والله يعلم من يحب لقاءه، فأحبه وأحب أن ألقاه، لما سجدت وقلت ما في خاطري، أحسست سبحان العلي علاه، أحسست سبحان العلي علاه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Caros irmãos, depois de louvarmos e enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala e enviarmos os merecidos salamos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, khatam al-anbiya wal mursalin, nos apraz junto tentarmos meditar e ir buscar reflexões acerca deste versículo que está no Surat Al-Ankabut, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala lança uma questão de reflexão depois de os huruf al-muqatta'a, alif lam mim. Então Allah lança uma questão de reflexão, lança uma pergunta que ao mesmo tempo é um ponto que nós temos que refletir. Allah diz: Ahasiba an-nas, certamente que as pessoas julgam, as pessoas pensam, as pessoas esperam
أن يتركوا أن يقولوا آمنا, serem deixados à vontade deles, depois deles terem testemunhado que não existe outra divindade merecedora da adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e não existe ninguém que merece ser seguido senão Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, que é a chave do imã, que é o símbolo de você ter fé. Então Allah diz: certamente hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Será que as pessoas julgam e esperam apenas eles pronunciarem essas palavras de imã, serem considerados mu'mininas, wahum la yuftanun, e não serem submetidos a exames, não serem submetidos a testes, para provar se realmente são mu'mininas ou não, para provar se o La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah que eles testemunharam, que eles de livre e espontânea vontade pronunciaram, se realmente são mu'mininas. An yaqulu amanna wa hum la yuftanun, enquanto não são submetidos aos exames de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala de seguida diz: nós já examinamos alladhina min qablihim, nós examinamos aos povos, as pessoas que viveram antes deles, profetas que viveram antes de nós foram examinados, criaturas preferidas por Allah subhanahu wa ta'ala antes de nós foram examinadas, povos antes de nós foram examinados. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala examinou seus profetas. Por exemplo, o profeta Ayub foi examinado com uma doença durante muito tempo. Ibrahim alayhi salatu wassalam foi colocado dentro do fogo como teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam não pode ser isenção deste exame. O ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam não pode ser exclusivo para não ser examinado. E Allah subhanahu wa ta'ala tem vários exames. Exames esses que podem ser na fé do mu'min. Exames esses que podem ser nas práticas do mu'min. Exames esses podem ser na saúde deste mu'min. Exames esses que podem vir de várias formas. E nós hoje, meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala nos submeteu a um exame. Exame esse que todo mundo está preocupado. Todo mundo, seja mu'min ou não mu'min, seja muçulmano ou não muçulmano, a verdade é que o mundo todo está submetido a um exame. E só Allah subhanahu wa ta'ala sabe quem terá a nota suficiente para passar neste exame. Nós assistimos o mundo todo ele agitado. São fronteiras que são fechadas, são aeroportos que são fechados, são viajantes que entram e saem de qualquer país antes de passar da sala de desembarque e antes de entrar para a sala de embarque, são submetidos a um teste para ver se não transportam com eles o famoso vírus corona. O famoso vírus corona. São portos que são fechados, não há qualquer navio que entra, por exemplo, no nosso porto,
que os tripulantes, os passageiros, as pessoas que estavam dentro daquele navio, são autorizados para sair para fora do navio sem que sejam submetidos a um teste, para ver se não são portadores e transportadores do famoso corona. É exame de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma pandemia que deixou de ser epidemia, passou a ser chamado pandemia. E pandemia, meus caros irmãos, é aquela doença que é universal, aquela doença que não está apenas centralizada num único sítio, mas que atua em vários pontos deste mundo. E nós estamos a assistir agora a pandemia do coronavírus a partir da China, Espanha, Itália e outros países que até então já foi descoberto que as suas populações têm o problema do coronavírus. É uma pandemia. Nós, como muçulmanos, em que posição devemos nos colocar para podermos enfrentar este exame? Nós, como muçulmanos, o que o Islã nos diz? Que devemos fazer quando situações iguais acontecem. Quando nós voltamos para o Islã e recuamos a história do Islã até o momento do califato de Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, encontramos que no califato de Umar bin al-Khattab, no Sham, a população que vivia no Sham, concretamente na cidade de Awam, cidade que dista de Jerusalém 30 quilômetros. 30 quilômetros de Jerusalém, Allah subhanahu wa ta'ala, no tempo do califato de Umar bin al-Khattab, mandou uma epidemia, uma doença, para testar os muçulmanos, para mostrar o seu poder, para recordar os muçulmanos que devem voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin al-Khattab prepara sua viagem para Sham, para ir se aperceber da situação dos muçulmanos. Quando chega nas fronteiras de Sham, nos muros de Sham, é informado que existe uma epidemia que está a matar os muçulmanos. Existe uma epidemia que está a matar os muçulmanos. E nessa altura, quem era o governador de Sham era Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah. Abu Ubaida informa o Khalifa, que é Khalifa, e Khalifa de Rasulullah, nós estamos perante uma situação de uma epidemia. Epidemia essa que está a matar as pessoas aos milhares. Umar bin al-Khattab, quando recebe esta informação, convoca uma reunião de emergência, onde estavam outros sahabas, e pergunta a eles qual é o passo a seguir depois da gente receber esta informação. Depois de muita reflexão, os sahabas opinaram para o Khalifa, deram ideia ao Khalifa que devia voltar para Medina, onde estava a sede do Khalifato, a capital do Khalifato. Então, neste momento,
Abu Ubaida dá uma pergunta a Umar bin al-Khattab quando ele decide voltar para Medina, porque entrar em Sham, entrar no Awam, era um atentado para a vida do Khalifa, assim como do Khalifato. Abu Ubaida pergunta a Umar bin al-Khattab: Ya Khalifata Rasulullah, aftafirru min qadarillah? Será que estás a fugir do qadar de Allah subhanahu wa ta'ala? Estás a fugir da predestinação de Allah subhanahu wa ta'ala? Estás a fugir, ya Khalifat al-Mu'minin, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para si? Umar bin al-Khattab, antes de dar a resposta para Abu Ubaida ibn al-Jarrah, diz para Abu Ubaida: eu não esperava pergunta igual vindo de ti, Ubaida, porque você é Khalifa, é Sahaba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você viveu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas eu afirru min qadarillah ila qadarillah. A resposta que Umar bin al-Khattab deu foi de que afirru min qadarillah ila qadarillah. Eu estou a fugir do qadar de Allah subhanahu wa ta'ala para o qadar de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que Umar bin al-Khattab nos fez perceber com esta resposta? Afirru min qadarillah ila qadarillah. Umar bin al-Khattab quis nos fazer perceber que aquilo que foi já prescrito para poder me atingir e me alcançar, em nenhum momento eu terei condições suficientes para poder fugir dele. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولئن اجتمعت الإنس والجن, mesmo que se juntem todos os seres humanos e todos os jinnis para poderem te prejudicar, não te prejudicarão senão de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para si. Então, portanto, não vou conseguir fugir do qadar de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala me predestinou para que essa doença me atinja, me alcance, não terei como fugir. Por isso, ya Ubaida, afirru min qadarillah ila qadarillah. Só que a vida e a saúde devem ser colocados acima de qualquer interesse. A vida e a saúde devem ser do muçulmano, devem ser colocados acima de qualquer interesse. Então, esta informação, os sahabas começaram a comentar entre eles. Foi quando aparece Umar bin al-As radiyallahu anhu numa versão, e numa outra versão diz foi Abdurrahman bin Auf, dizendo que sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, escutei do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, dizendo: idha sami'tum bihi bi ardin فلا تقدموا عليها وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا منها. يعني الطاعون. Este hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá a primeira defesa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ensina o Umma há 1400 e tal anos atrás como devem proceder se uma doença igual ao coronavírus atingir-vos. Ele diz: "Idha samitum bihi bi'ard", se vocês escutarem que existe uma doença, uma pandemia, uma epidemia num certo local, numa certa terra, num ardo qualquer, fala taqdimu alayha, não podem entrar, não podem viajar para lá, não podem ir lá onde está a se falar que existe a tal doença. وَإِذَا وَقَعَ, e se a doença acontecer, se a epidemia acontecer, وَأَنْتُمْ فِيهَا, enquanto vocês estão no tal ardo, no tal país, no tal território, فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا, não podem sair do tal território. Este é um ensinamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá não só aos muçulmanos, mas também para todo mundo. E é o que as pessoas hoje estão a fazer. Fecharam as fronteiras, ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Fecharam os portos, ninguém pode entrar e ninguém pode sair. E se nós realmente todos os países onde foi detectada esta doença tivéssemos cumprido na íntegra com esta orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o vírus corona não teria se espalhado pelos pontos deste mundo onde chegou até hoje. Porque seria apenas na cidade de Wuhan onde foi descoberto o vírus corona, onde a primeira pessoa foi descoberta que está com problemas deste vírus. As pessoas poderiam se concentrar naquela cidade, não poderiam sair daquela cidade para outras cidades, porque ao saírem daquela cidade para outras cidades, estão a levar consigo esta doença e propagar e criar condições que outras pessoas que não estavam infectadas nem afetadas tenham o problema da doença. E isto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já falou, já tinha falado para nós e já falou para nós. As pessoas que estavam fora daquela cidade e que neste momento estão nas cidades onde a doença está a assolar em grande escala, já foi descoberta, não devem e não deviam as pessoas viajar para lá. As pessoas não deviam viajar para lá, porque viajando para lá você está a correr o risco de estar contaminado. Estamos a perceber, irmãos? Essa quarentena que as pessoas estão a gritar, as pessoas estão a cantar, a pensar que é pensamento deles. Este é pensamento do Islã, é pensamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta epidemia que estamos a falar do Sham, voltando para a nossa epidemia da história do Islã, é uma epidemia, segundo as informações escritas, matou muitas pessoas. Era normal uma tribo inteira ser eliminada. Até há informações que dizem que Khalid ibn al-Walid perdeu nesta epidemia quase todos os seus filhos. E nós sabemos que Khalid ibn al-Walid tinha 40 filhos. E fala-se que quase ele perdeu todos os filhos nessa pandemia. E morreram nessa doença grandes sahabas. Mu'adh ibn Jabal morreu nesta epidemia, nessa doença. Bilal ibn Rabah morreu nesta doença.
Abu Musa al-Ash'ari morreu nesta doença. O próprio Abu Ubaida Amir ibn Jarrah também morreu na mesma doença. E esses todos foram enterrados na Palestina, no Sham, no Aam. E outros sahabas que morreram com base nessa doença. Já falamos grandes sahabas, Muaz ibn Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, Bilal ibn Rabah, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah e outros morreram nesta pandemia que assolou no tempo do califato de Umar ibn al-Khattab. E como eu dizia, fala-se que Khalid ibn Walid perdeu quase todos os seus filhos. Essa doença matava uma tribo inteira. Como então os sahabas se livraram desta doença? Como é que a doença passou? Como é que foi resolvido o problema? Umar ibn al-As, mais uma vez, traz a solução a partir dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ordenou que todos aqueles que eram habitantes da cidade tinham que abandonar a cidade, tinham que ir para as montanhas, e cada um separado do outro, tinham que estar nos cimos das montanhas, tinham que estar distantes da cidade. Só devia estar na cidade aquele indivíduo que estivesse já confirmado que está doente. Os que ainda não estavam doentes tinham que abandonar a cidade. Tinham que abandonar a cidade. Este foi a cura que ajudou a curar esta grande doença, esta grande pandemia que assolou os muçulmanos no tempo de Umar ibn al-Khattab. Abandonar a cidade, irem para os cimos das montanhas, dispersarem-se e não haver ajuntamento, não haver aproximação entre quem está doente e quem não está doente. Narra-se que enquanto Abu Ubaida Amir ibn Jarrah estava doente, vieram algumas pessoas, alguns muçulmanos vir visitar. E ele ordenou que eles se afastassem dele, não se aproximassem a ele, porque qualquer aproximação podia ser motivo de contagiar a doença. E é isto que é a medicina hoje. A medicina que nós chamamos que é uma medicina avançada, mas que está atrasada aos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está a divulgar e está a informar as pessoas para tomarem precauções. Para tomarem precauções. O mesmo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou aos seus sahabas é o mesmo que hoje a medicina do século 21 aparece a dizer que são os meios de como você se livrar desta doença. Isto, se Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu para poder de atingir, porque se prescreveu, você não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas o Islã nos recomenda para nós nos precavermos. O Islã não diz que você deve ser o motivo de colocar o seu nafsi, a sua pessoa, na destruição. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَلَا تُلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não podem colocar os vossos nafsis, se vocês serem motivo de destruir as vossas vidas. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Estas são recomendações do Islã.
Ok, meus caros irmãos, vamos supor que já temos casos que a doença já está entre nós. O que é que devemos fazer? O que é que o Islã recomenda? O que é que o Islã diz a respeito disso? A primeira coisa que você, como muçulmano, que deve fazer é acreditar que se Allah subhanahu wa ta'ala te deu essa doença, foi para poder te examinar. Foi para poder te examinar. E se Allah subhanahu wa ta'ala te deu essa doença, é porque já estava escrito para te dar a tal doença. O que você deve fazer é levantar as mãos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para você curar. Levantar as mãos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para você se livrar da tal doença, caso Allah subhanahu wa ta'ala não tenha prescrito que essa doença será o motivo da sua morte. Caso Allah subhanahu wa ta'ala não tenha prescrito que a doença será o motivo da sua morte. E nós estamos a ouvir, caros irmãos, alguns irmãos que sobem nos mimbares a lançar desinformações a respeito desse assunto. A lançar desinformações que as pessoas não têm por que não se darem as mãos. As pessoas não têm por que não conviverem. As pessoas não têm por que não estarem aglomeradas, todas elas. E chegam até longe a dizer por que alguns países islâmicos, inclusive a Arábia Saudita, lançou uma ordem que as pessoas devem realizar as orações nas suas casas. Dizem eles que isso é sinônimo de falta de imã. É sinônimo de não ser verdadeiro muçulmano, porque o verdadeiro muçulmano não tem medo de morrer. O verdadeiro muçulmano é aquele que sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, se prescreveu para ele o que prescreveu, não tem como não lhe alcançar. É verdade sim, que Allah subhanahu wa ta'ala é quem prescreveu tudo para nós. Mas o mesmo Allah subhanahu wa ta'ala e o seu profeta ordenaram que nós pudéssemos ter precauções. Há um hadith, caros irmãos, de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, onde ele ordena ao seu muazzin. Abdullah ibn Abbas يقول لمناديا له إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم وفي رواية صلوا في رحالكم. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة فقل صلوا في بيوتكم وفي رواية صلوا في رحالكم. Abdullah ibn Abbas diz ao seu muazzin: quando chegar o momento de você fazer adhan, quando você chegar ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, quando você disser ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, fala taqul hayya ala salat, não diga hayya ala salat, mas diga sallu fi buyutikum, façam salat nas vossas casas, façam salat nas vossas montadas e não venham para a mesquita. E as pessoas, quando Abdullah ibn Abbas disse isso, فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوا,
ficou alguma coisa dentro deles que não concordava com aquilo que Abdullah ibn Abbas estava a dizer. E ele explicou, dizendo: "Fa'alahu man huwa khayrun minni." Isso que estou a dizer, falou quem é melhor que eu, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dizer de que esta é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando existir alguma epidemia, quando você tiver algum medo de você perder a sua vida, perder os seus bens, perder a sua riqueza, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá permissão para você fazer o salat na sua casa. Dá permissão para você não vir para a mesquita e fazer o salat em Jama'ah. Esta é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E tem outro hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sami'a al-munadi", aquele que ouvir o muazzin, "walam yattabi'uhu", e não responder e não vir para a mesquita, "illa al-udhr, walam yamna'uhu illa al-udhr", a não ser que ele tenha algum udhr, algum impedimento que faz com que ele não venha para a mesquita. E os sahabas perguntaram: "Fama al-udhr", que impedimento é esse, ya Rasulallah? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: "Al-marad wal-khawf", a doença e o medo. Se você está doente, está autorizado de não vir fazer salat em Jama'ah, de não vir para a mesquita, porque você está doente. E o khawf, o medo, se você tem medo de que provavelmente você pode vir a ser sequestrado se for à mesquita, provavelmente poderá entrar um ladrão na sua casa, provavelmente alguém poderá vir fazer mal à tua família, e você tem que estar ali para poder protegê-los. Então o Islã permite a você a não ir para a mesquita e fazer o salat fi buyutikum, nas vossas casas. Agora, irmãos, existe algum medo maior, algum udhr maior, que você estar contaminado com o coronavírus? Existe algum khawf, que você ter medo de você ser portador do coronavírus e transmitir para os outros? Existe algum medo maior de você ir para a mesquita e voltar enquanto já está contaminado com o corona e transmitir para os seus familiares? Existe um medo maior que esse? É verdade que não existe um medo maior que esse. Não existe um medo maior que esse. Então, irmãos, se realmente for detectado algum de nós que está contaminado pelo coronavírus e os atibás, os médicos, assim como o governo, lançarem um alerta que as lojas todas devem estar fechadas, os supermercados todos devem estar fechados, as empresas todas devem estar fechadas e as pessoas devem se manter em suas casas, então aí também nós temos que nos manter em nossas casas, ao invés de irmos para a mesquita e nos juntarmos com os outros. Mas isso só pode acontecer se a circulação das pessoas e o movimento da cidade também estiverem em quarentena. Porque se as lojas abrem, se o mercado abre, se algumas empresas trabalham, não somos nós que vamos fechar as mesquitas. Não somos nós que vamos fechar as mesquitas. Mas se porventura
tudo estar fechado, e existir uma ordem que diz que ninguém pode circular porque estamos numa situação de emergência, aí nós temos que cumprir com este hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é de fazermos o salat nos nossos aposentos, fazermos o salat nas nossas casas, fazermos o salat nas nossas residências. Mas enquanto não existir isso, significa que ainda estamos sãos e saudáveis e não seremos nós os primeiros a fechar as mesquitas enquanto as lojas estão a funcionar, os supermercados estão a funcionar e a vida está a correr na sua normalidade. Estamos a perceber, irmãos? Esta é a orientação do Islã. Ainda mais, este risco de você ser portador do coronavírus e transmitir para os outros poderá ser fundamentado por aquele hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man akala thawman aw basalan fala yaqribanna masajidana. Aquele que comer alho ou comer cebola não pode aproximar as nossas mesquitas, não pode estar junto com os muçulmanos a fazer salat em jamá. Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proíbe isso? Ele diz porque فَإِنَّ الْمَلَائِكَ, assim como os muçulmanos, o cheiro do alho e o cheiro da cebola é desagradável para eles. Os malaicas não gostam do cheiro do alho e da cebola. Alguns muçulmanos também não gostam do cheiro do alho e da cebola. Então, se você consumiu cebola, consumiu alho, naquele momento que você consumiu a cebola e o alho e não fez a higiene oral, você não pode aproximar as mesquitas, porque vai perturbar e vai criar um ambiente desagradável dentro da mesquita. Agora vejamos só, você que é portador de um vírus que mata em segundos, que a sua propagação tem uma velocidade que a ciência nunca conheceu, uma propagação muito rápida de fazer com que os outros tenham tal vírus, então você vem com seu vírus para a mesquita e contamina os outros. Você não vai ser perguntado perante Allah subhanahu wa ta'ala que você foi o motivo de transmitir o vírus para fulano e fulano e eles morreram por sua causa. Será que não será perguntado perante Allah? Será que você não será culpado de propagar e expandir o vírus no seio daqueles que não tinham o vírus? É verdade que você será o culpado e será perguntado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para evitar isso, o Islã recomenda que se você tem algum problema, já está se desconfiar que você está infectado, você tem o problema do coronavírus, você estar em quarentena. Estar em quarentena, estar isolado. E este isolamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou há 1400 anos atrás, quando dizia que se vocês ouvirem que numa cidade, numa povoação, existe uma doença contagiosa, uma doença que se propaga e mata as pessoas, fala tadkhuluha, não podem entrar nessa cidade, não podem viajar para tal cidade. Wa idha waqa, e se a tal doença aparecer enquanto você está na tal cidade onde apareceu a doença, fala takhruju minha, não podem sair, devem se manter lá, devem ficar de quarentena. Fica lá, não pode sair, porque se você sair poderá contaminar ou será motivo de propagar a tal doença. Poderá vir a ser motivo da propagação da tal doença. Por isso, meus caros irmãos, alguns dos imãos, alguns dos pregadores, como eu dizia, que dão informações contrárias, informações que contrariam o Islã,
pensando que tem mais imani, pensando que tem mais imani bil qadar, colocando a vida deles em risco e a vida dos muçulmanos em risco, dizendo que vamos continuar a nossa vida na maior normalidade. Estes estão a assumir uma responsabilidade muito grande, estão a contrariar o próprio Islã, estão a contrariar as ordens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estão a contrariar as ordens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para terminar, meus caros irmãos, nós os muçulmanos devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos enviado um profeta que gosta de nós, um profeta misericordioso, um profeta rahim para nós. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nós não te enviamos a ti, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senão como misericórdia lil'alamin, para toda a humanidade. Aqui não falou só dos muçulmanos, falou para toda a humanidade. Rahmatan lil'alamin é misericórdia para todos os seres vivos. E de uma forma específica, Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é rahimun para nós, os muçulmanos. Está preocupado conosco, os muçulmanos. Quer que nós estejamos com ele no Jannah. Quer que nós, no dia de Qiyamah, sejamos a maioria a entrar no Jannah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está preocupado com isso. Naquele dia em que os outros profetas dirão Nafsi, Nafsi, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirá Ummati, Ummati. Estão a ver a diferença? Os outros profetas no dia de Qiyamah, cada um deles vai dizer Nafsi, Nafsi, quero salvar a minha pessoa, quero me salvar. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirá Ummati, Ummati, o meu povo, o meu povo. É este profeta que nos dá muitas lições para nos precavermos de situações como estas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: se você estiver numa situação de medo, numa circunstância em que você está com medo que algo de mal poderá te acontecer, você deve pronunciar estas palavras: Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Oh Allah, la yati bil hasanati illa anta. Ninguém consegue trazer o bem senão você. Ninguém consegue me fazer bem senão você. Ninguém consegue aliviar as minhas dificuldades senão você. Wala yadfa'u sayyi'at. E ninguém consegue me defender de qualquer maldade illa ant, senão você. Wala hawla wala quwwata illa bik. Ninguém tem poder, ninguém tem força, ninguém consegue fazer com que algo venha prejudicar alguém, senão você, Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse é um dua que nós temos sempre a fazer, estar sempre a fazer. O outro dua, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: se você estiver numa situação em que você está com medo, que está a desconfiar que algo poderá te prejudicar, você deve recitar A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Peço proteção a Allah subhanahu wa ta'ala min sharri ma khalaq, de tudo aquilo que ele criou, de toda aquela maldade ou daquela criatura má que ele criou. E coronavírus é criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Coronavírus é criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou os mu'awwidhates. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ensinou os mu'awwidhates
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق. Peço proteção a Allah subhanahu wa ta'ala de toda aquela criatura má, aquela criatura que prejudica, aquela criatura que poderá me fazer mal. Peço proteção a ti, ya Allah. A'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. E aqui vem bisighatun nakira fi siyaq nafi, para referir o umum, para generalizar todo tipo de criatura que possa te prejudicar. Você recita isto, bi'idhnillah. Se você recitar isso com ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger. Allah vai te proteger. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou que isso deve ser feito você ao dormir, deve ser feito quando você acordar, quando você vai dormir, quando você vai acordar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num hadith que aquele que fizer salat al-fajr fi jama'a, fez salat al-fajr fi jama'a, esse indivíduo está sob proteção de Allah subhanahu wa ta'ala todo dia. Man salla al-fajr fi jama'a fahuwa fi dhimmatillah. Aquele que fizer salat al-fajr em jama'a, este está sob proteção e responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala durante todo o dia até outro al-fajr. Durante todo o dia até outro al-fajr. E isto, meus caros irmãos, só nós os muçulmanos, inshallah, é que temos estas coisas boas. Só os muçulmanos é que têm essas coisas boas, caros irmãos. O muçulmano, essas proteções, eles apenas quem tem. Os outros que não são muçulmanos não têm estas coisas boas que nós agora estamos a mencionar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou para podermos nos proteger em situações iguais. É só você, meu caro irmão, estar sempre com o wudu. Enquanto você estiver com o wudu, você está protegido de qualquer criatura que possa te querer fazer mal. E este mesmo wudu que as pessoas, os cientistas do século XXI dizem que você deve estar, de quanto em vez, tem que lavar sempre as mãos. Tem que lavar sempre as mãos. E nós lavamos as mãos 5 vezes por dia, pelo menos. Fazemos wudu 5 vezes por dia. E eles dizem, pelo menos de 5 em 5 horas você tem que lavar as mãos. Nós, alhamdulillah, lavamos as mãos. Porque o vírus, nas mãos de alguém, só consegue viver durante 10 horas de tempo. Depois disso já não vive mais. Mas nós conseguimos lavar as mãos na hora do al-fajr, conseguimos lavar as mãos na hora de zuhr, e assim sucessivamente em todos os salawats. E a qualquer momento nós fazemos wudu, mesmo que não seja para fazer salat. São eles que dizem que tem que lavar a cara, lavar a boca, lavar as narinas. E nós, o nosso Islã, já nos recomendou isso já há muito tempo. Al-istinshaq wal-madmada. Quando você está a fazer wudu, você está a gargarejar, está a tirar as sujidades que estão nas narinas. Você coloca água e tira a sujidade que está dentro das narinas ou da garganta. O Islã já nos ensinou isso. E eles já estão a dizer, qualquer um que tiver alguma gripe, sentir alguma tosse e tiver comichão ou alguma dentro da garganta, ou começar a sentir que ao engolir a saliva está a lhe doer, deve levar água, colocar lá sal ou vinagre e gargarejar e cuspir, porque essa água ou esse vinagre mata o vírus. Mata o vírus. São eles que dizem que temos que consumir muita água, que é para o vírus
ir para o esôfago, não ficar na garganta, que depois poderá atacar os pulmões. E atacando os pulmões nós vamos ter problemas de respiração. E o Islã já nos recomenda essas coisas todas. O Islã já recomenda para nós essas coisas todas. O que falta em nós é apenas praticarmos. É apenas praticarmos. Se Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou isto, é porque ele gosta de nós. Se Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou isso, é porque ele quer nos ver saudáveis. É por isso que ele diz num hadith: Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Aquele mu'min que é qawi, forte, saudável, que está saudável, que cumpre com o sunnah do profeta Muhammad para ficar saudável, khayrun, é melhor que aquele mu'min que é da'if. Embora em todos eles já há khayr, porque o iman não é por causa de todos terem iman. Todos há khair, só que este que tem iman está saudável, procura cumprir com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para se manter saudável e forte, é melhor que este que é fraco. Por isso, meus caros irmãos, nós, os muçulmanos, não temos por que reclamar. Não temos por que reclamar. O Islã, o profeta, o Corão já nos deram todos os instrumentos e todas as armas possíveis para podermos nos proteger de qualquer tipo de maldade. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.